noite! E aí, está preparado para mais um momento de celebração ao Senhor? Juntos, nesta noite, quero dizer que vocês são muito bem-vindos à nossa família e convidamos todos vocês a estarem nesse momento, a adorar ao Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é. Ainda também dá tempo de você compartilhar o link dessa celebração com alguém especial para você. Quem você poderia nessa hora mandar o link dessa celebração para ter um momento de adoração, de louvor ao Senhor Jesus e também para ouvir uma palavra poderosa? Estamos trabalhando o tema, né? Uma vida saudável e frutífera. E hoje você vai ouvir mais uma virtude do Espírito Santo que Deus quer trabalhar em nós e quer usar cada um de nós através dessa virtude. Então, eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos, a você se render ao Senhor, adorar, louvá-lo, elogiá-lo, enfim, da forma como você comunica com o nosso Senhor, o nosso amado. Você nessa hora começa a dizer para Ele, né, um momento seu e dele agora, você se derramando no altar dele, você se entregando completamente para Ele, porque cultuar é dar. E Ele já fez isso, né? Ele já se deu por nós, por amor a nós. Agora é momento de nós nos darmos para Ele. Separe esse tempo agora de adoração, de louvor, de entrega ao Senhor. Feche os seus olhos e ore ao Pai. Fale com Ele nesse momento. Comece a dizer para Ele palavras de adoração. Quem Ele é para você. O que Ele representa na sua vida. Ele é o meu amado. É o meu querido. Ele pode ser o seu pai, o seu amigo, o seu companheiro, o seu parceiro, enfim. Diga para Deus agora nesse momento. Ele é todo poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é majestoso. Mas Ele está tão presente, Ele está tão perto de nós. E Ele está naquela expectativa de ver o nosso sorriso, de ver as nossas palavras de gratidão, de amor a Ele. Também quer ver nós cantando palavras que vão agradar o seu coração. Então, nessa hora, querido, vamos adorar ao Senhor, porque Ele é o único digno de receber a honra, a glória, o louvor para sempre. Eu quero orar junto com você nessa hora. Pai querido, nós nos rendemos a Ti. Nós reconhecemos quem o Senhor é. E também, ó Deus, reconhecemos quem somos em Ti. Somos filhos, somos amigos, somos amados, somos a menina dos Teus olhos. Ó Pai, quantas coisas e quantas palavras vêm à nossa mente, nosso coração nessa hora de gratidão por quem o Senhor é. Um Deus amoroso, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus guerreiro que guerreia as nossas guerras, um Deus que nos dá o afago, o amor, o carinho, um Deus que nos corrige quando precisamos. Enfim, Tu és tudo o que nós precisamos, Tu és tudo de maravilhoso que nós temos. Tu és o nosso amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nesta noite nós queremos expressar ao Senhor, através das canções de adoração, de louvor, ó Deus, o nosso amor, a nossa gratidão ao Senhor. Receba tudo que vai acontecer aqui nesta noite, porque, ó Deus, todas as coisas são para Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, convido você agora, se você tiver condições de fazer isso, fique de pé, interaja conosco nesta celebração, no chat, aí em casa, né? Não fique apenas como um assistente assistindo, né? Essa programação. Participe, se envolva, adore, se entrega, receba do Senhor, celebre e depois, no final, você vai ser enviado para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Vamos juntos celebrar ao Senhor? Aleluia, eu te convido nessa hora, celebre a Ele. Nós adoramos a Ti, Jesus. Estás aqui, vamos te adorar, te entregar nosso louvor sobre o trono.
nós vamos entoar. Nós te adoramos e tua glória descerá. Tua alegria para sempre celebrar. Somos livres, sim, em alto som. Vamos cantar bem mais alto, qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome, em alto som. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Nós te adoramos, Jesus. Louvor que vai. Comece a adorar, porque a chuva de bênçãos, de paz, de alegria será derramado sobre a sua casa nessa noite. Nós adoramos a Ti, Jesus. Nós te adoramos. Louvor que vai, a chuva cai. Eu vou gritar e celebrar. Rei da glória pode entrar. Vamos te entregar o nosso melhor louvor. Em alto som, vamos cantar bem mais alto, qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Em alto som, vamos cantar bem mais alto, qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Ao Rei dos Reis. Aleluia. Ele é fiel para cumprir a sua palavra na sua vida. Aleluia. Creia tão somente no Senhor Jesus. Eu quero ver você declarando nessa hora. Com paciência no Senhor eu esperei. Com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Ele ouviu o meu clamor. Declare, esperei com paciência no Senhor.
Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe nesta noite. Que você possa ser muito abençoado com este culto poderoso que você está assistindo, que você está vivenciando neste momento. Eu quero deixar algumas informações para você, para esta semana. É interessante continuarmos atentos a nosso período de 40 dias de jejum e oração. Nós estamos fazendo um jejum toda semana. Essa semana que se passou foi de sucos e refrigerantes. Então nesta semana agora carnes vermelhas. Então colhe com a gente aí, vai ser bênção pura. Não deixe de participar conosco. É interessante saber também que de 3 em 3 horas nós estamos parando para estarmos orando, 5 minutinhos. Então não perca essa oportunidade de estar sendo abençoados por Deus, amém? Junto com esse período de 40 dias de jejum e oração, nós estamos tendo também, junto com todas as áreas, a vigília, todas as sextas-feiras, das 21h30 às 22h30, com cada pastor de área, e está sendo bênção, você não pode perder. Já vamos para a terceira semana, para a quarta semana, desculpa, então não perca, vai ser bênção demais para a sua vida. E eu quero deixar uma palavra para você agora. Todos nós sabemos como é que está sendo feito acerca do nosso momento de ofertas e dízimos. Então você tem toda a liberdade para fazer a sua transferência bancária, PicPay, o Banco Bradesco, como você já tem aí. E eu quero deixar uma palavra para você, que se encontra no livro de Salmos 96, 8, diz o seguinte: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Então, se você, que tem você está com a oportunidade agora de fazer, trazer à casa do Senhor o seu dízimo e a sua oferta, e eu quero orar com você, te abençoando neste momento. Amém? Feche os teus olhos aonde você está. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor este momento, Pai, tão importante, onde estamos passando as nossas informações do nosso dia, da nossa semana. Pai, que nós possamos continuar firmes, Pai, na Tua presença, Pai, diante desse nosso período glorioso de 40 dias de jejum e oração, que nós possamos estar firmes no Senhor. Pai, agora eu apresento ao Senhor todos os dízimos, todas as ofertas, Pai, que estarão entrando, a partir de agora, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, em nome de Jesus, purificando todos esses valores com o Teu sangue e abençoando todos aqueles, Pai, que neste momento estão, Pai, ofertando, dizimando. Pai, esta é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Continue adorando ao Senhor. A escuridão que me amou.
Porque Ele é fiel, porque Ele é Deus, Aleluia. o único digno de adoração, aquele que tem todo o poder. Seja adorado, Jesus. Dei tantas voltas e os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é
isso é motivo para você se alegrar nessa noite, porque Ele é fiel, porque Ele vive, porque Ele reina e Ele faz tudo por você. Ele move as montanhas a seu favor. Oh, nós cremos, Senhor, nas Tuas promessas. Nós cremos na Tua palavra, Jesus. Então se alegre, meu irmão, se alegre nessa noite. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu e Ele abre nessa noite. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. 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 Ele fará as promessas dele. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança está em ti. A minha confiança em ti jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é meu Deus jamais falhou. Ele jamais falhou. E eu quero me lembrar das tuas promessas todos os dias e viver as suas promessas todos os dias. Viver a tua palavra, porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ai, Jesus, como é maravilhoso viver as suas promessas. Como é maravilhoso viver as suas promessas, porque elas não falham, elas não mudam. E temos a ti. Aleluia, Jesus. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem, ela vem no amanhecer. Ela vem no amanhecer. Não pare não, não pare não. Continue crendo em Deus. Mesmo que se o mar tiver na sua frente, continue a caminhada. Continue a caminhada. Porque se o mar não se abrir, a tua fé vai fazer você caminhar por sobre as águas. Sobre as águas. Não pare, não. Não desista, não.
pode até estar passando por dificuldade, por problemas nesse momento, mas eu tenho absoluta certeza que a tua vitória vai chegar, o choro vai parar e a alegria vai encher o teu coração, vai encher a tua casa, em nome de Jesus. Creia tão somente no Senhor, creia tão somente no Senhor. Aleluia. Estamos vivendo dias muito diferentes e desafiadores para todos nós. Lidar com a realidade de doença, dor, perda, inclusive mortes não é fácil. Mas quando entendemos que esta realidade não é o fim, um novo começo surge e passamos a viver uma realidade de cura, superação e vitória. Nosso alvo é a vida, uma vida saudável, para receber, agradecer e compartilhar com todas as pessoas. E vamos para a nossa mensagem de hoje, a colheita abundante da vida de quem planta paciência. E se prepare para receber tudo que Deus tem para falar com você agora. Aleluias! Seja muito bem-vindo a mais um momento de culto ao Senhor. Que Deus possa estar nos direcionando neste momento. Nós estamos em uma série chamada Vidas Frutíferas e Saudáveis. Saudáveis e frutífera. Eu quero que você entenda, para que a sua colheita ela seja abundante, você precisa estar saudável. E para que você possa ter uma vida saudável, nós estamos nessa noite aqui para oferecer a você, para te mostrar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para mim e para você nessa noite. Seja muito bem-vindo a mais um momento que nós estamos compartilhando. Hoje é o 4º sermão de uma série de 9, que nós estamos recebendo do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, no versículo 25 diz o seguinte: se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Uau, que palavra maravilhosa! Nós não temos como viver no Espírito se não estamos andando no Espírito. Fala no contexto do seu dia a dia, daquilo que você vai estar direcionando, aquilo que você vai estar decidindo, as suas escolhas e as suas decisões estarem sendo pautadas na presença e no poder e principalmente no fruto do Espírito Santo. Como nós temos ouvido nesses últimos dias, nós estamos pautados por leis. Você no seu dia a dia está envolto a tantas leis que nos cercam. Você não pode ultrapassar o limite de velocidade em determinadas vias. Você entende dentro das leis da natureza, aquilo que você planta, a semente que você lançar, você certamente vai colher. E não é diferente comigo e com você no reino espiritual, na parte espiritual, porque nós vemos em Gálatas capítulo 6, do versículo 7, que diz: pois o que o homem semear, isso também colherá. E aqui Paulo está dizendo, meus amados, que o mundo espiritual é regido também por essas leis. E aquilo que nós estamos ouvindo nesses últimos dias é que se você semear as virtudes do Espírito Santo na sua vida, certamente você vai colher algo abundante. E como nós vemos como texto base para esta série, no capítulo 5 de Gálatas, do versículo 22 ao 25, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificam a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. E aí ele termina dizendo aquilo que eu acabei de ler: se vivemos pelo Espírito, também andamos pelo Espírito. Nós ouvimos ao longo dessas 3 últimas semanas a respeito de que você pode semear o amor,
E que palavra graciosa que nós ouvimos, não é verdade? Nós ouvimos que nós podemos e temos que semear a alegria do Senhor, porque isso vai trazer para nós, nós vamos poder colher momentos não de uma alegria momentânea, não de uma alegria passageira, mas de uma alegria eterna. E ouvimos nesse final de semana, que palavra maravilhosa, que mover de Deus, quando nós estamos semeando a paz, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, Ele vem sobre as nossas vidas de uma forma tão poderosa e tão maravilhosa. E hoje nós queremos falar sobre a virtude da paciência, que é um fruto do Espírito. Em algumas versões trabalha também a palavra longanimidade, que dá o mesmo conceito. Nós vamos ver na teoria, na essência da palavra, na origem da palavra, mas você vai ver que essas duas palavras estão muito ligadas dentro da sua origem. E nós queremos nessa noite falar sobre a colheita abundante da vida de quem planta paciência. Feche os seus olhos, eu quero orar com você neste momento, para que a presença do Senhor inunde aí a sua sala, para que a presença do Senhor inunde aí o seu ambiente de adoração e de celebração. Deus, muito obrigado, que nós possamos andar, Senhor, caminhar como foi ministrado neste momento, Senhor Pai, ainda, Senhor Pai, que as águas não se abram diante de nós, o Senhor certamente vai nos fazer andar sobre as águas, porque estamos andando e vivemos baseado no Teu Espírito, no Espírito Santo de Deus. Ô Espírito Santo, como foi naquele dia de Pentecoste, desce sobre as nossas casas, vem sobre cada lar neste momento, com a Tua presença, com a Tua Shekinah, e inunda este lugar, como foi, Senhor Pai, com aquela visão aquela coluna, aquela tocha de fogo que repousou sobre cada um, e todos foram cheios do Teu Espírito, que possamos ser inundados nessa noite, Senhor Pai, das Tuas virtudes, ó Pai, da Tua paciência sobre as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, ministra sobre nós, pois nós estamos sedentos por mais e mais do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Diga para quem está aí do seu lado neste momento: hoje, papai quer te pegar, amém? Deixa papai te envolver, deixa papai te tomar nos seus braços e te impactar com essa palavra maravilhosa. Quando falamos que a colheita abundante da vida daquele que planta, daquele que semeia a paciência, meus amados, eu quero fazer uma pergunta que eu sei da resposta, mas para que você comece a entender: quem de nós nunca perdeu a paciência? Quem de nós, quando o cônjuge, a esposa ou o marido fala alguma coisa, você, se eu pudesse. Quem de nós, talvez com a situação dos nossos filhos, seja no contexto da escola, no contexto da rua, no contexto da obediência, do ensino dentro de casa, de valores, quem de nós nunca perdeu a paciência? E os homens, quem de nós nunca perdeu a paciência no trânsito, diante daquela fechada, daquela seta que não é dada? Quem de nós nunca perdeu a paciência? Por isso o sermão de hoje ele é tão desafiador para mim e para você, porque nós estamos falando de alguma coisa que não é fácil, de algo que não é fácil nas nossas vidas, em determinados momentos, mas a palavra do Senhor diz para nós, que através do Espírito Santo, nós já temos a paciência. Eu quero que você entenda, meus amados, que eu não estou ministrando algo que você precisa buscar, não, eu estou dizendo algo que você precisa exercitar, porque já está em você. Esse fruto está, quando o Espírito Santo de Deus entrou na sua vida, Ele trouxe sobre a sua vida a paciência. A questão é que nós não usamos essa virtude, não estamos abertos muitas vezes para ouvir aquilo que Deus tem para mim e para você. Mas olha o que diz para nós em Provérbios capítulo 19, versículo 11: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória, a sua coroa é ignorar as ofensas. Nós vemos, meus amados, que a sabedoria, quando nós temos paciência um para com os outros, há uma relação direta entre a paciência e a sabedoria. Isso diz respeito a tudo na sua vida. Como que você quer crescer ministerialmente se você não tem paciência, talvez, de sentar para aprender? Eu sei que os nossos irmãos aqui que estavam ministrando,
todos eles têm o dom, a habilidade, e Deus colocou isso, mas meus amados, se você perguntar a qualquer um deles, eu tenho certeza que eles sentaram, e eles estudaram, não é, Giovanni? Estamos buscando crescimento, e porque nós queremos crescer, nós precisamos buscar sabedoria, precisamos sentar muitas vezes para aprender. Talvez em outras áreas da sua vida você precisa sentar, ter paciência para desenvolver o seu relacionamento conjugal, ter paciência para desenvolver na sua vida profissional, ter paciência para desenvolver na sua vida como líder de célula, como supervisor, como discipulador, eu não sei. Mas a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é que a paciência está aí dentro de você, e você precisa deixar que o Espírito Santo de Deus aflore isso em mim e em você. Olha o que Paulo diz ao seu filho Timóteo, um discípulo amado de Paulo: pregue a palavra, e seja pregando a palavra em tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e a doutrina. Ou seja, Paulo está dizendo, Timóteo, quando você for exercer a sua vida ministerial, quando você estiver exercendo a sua vida como sacerdote da sua casa, quando você estiver exercendo a sua função como profissional, faça isso com toda paciência. Eu quero que você entenda, meus amados, que esta paciência que Deus está nos levando a entender e a desenvolver a partir de agora, daquilo da sua compreensão, porque como eu falei, nós vimos uma associação de sabedoria para paciência. E aí eu não sei se você consegue notar, a logo dessa série, você vai ver que ela é formada por vários frutos ao seu redor, mas no centro é formado o coração, porque a nossa vida tem que ser vivida, pautada no que o Espírito tem para nós, e essas virtudes vão aparecendo para nós, ao longo do que nós vamos caminhando, e nós estamos ensinando a cada dia como um fruto novo. E meus amados, não tem como um fruto que demonstre mais, ou que melhor se aplique à paciência, do que o abacaxi. Eu não sei quantos talvez possa falar, pastor, mas eu não gosto de abacaxi, mas abacaxi é um fruto tão gostoso, tão saboroso. Nós podemos fazer suco, tirar sucos maravilhosos dele, podemos fazer compota, doces, bolo, gente, bolo de abacaxi, aquele abacaxi caramelizado, que delícia. Desculpa para quem não gosta de abacaxi, eu gosto bastante. Comer ele natura, depois de ter descascado, você comer no dia quente, ele geladinho, é uma delícia. Mas por que, pastor, que ele se compara, ou ele nos ilustra a paciência? Você pode pegar o abacaxi, morder e comer? Certamente que não. É preciso saber lidar com o abacaxi. Eu estou aqui pegando ele com cuidado, porque ele tem espinhos, e que pode machucar você, pode ferir você. Então se você quer tirar o suco, se você quer aproveitar a compota, o bolo, como eu falei, você precisa ter paciência para descascar. E aí, meus amados, quem lida com abacaxi sabe, normalmente o abacaxi ele é associado a problemas. Essa semana tive que descascar alguns abacaxis. Isso mostra que você teve que ter paciência para cuidar de alguém, não é verdade? E aí, uma coisa que me chama a atenção, se o abacaxi não for bem descascado, não for bem manuseado, você faz correndo, você não teve muita paciência. Ao comer o abacaxi, se ficar aquelas pontinhas pretinhas, vai te dar uma afta, você vai ficar assim, depois, machucou, porque você não teve paciência para poder descascar devidamente e aproveitar desse fruto. Então, meus amados, eu quero que você entenda que o abacaxi ele representa a paciência, por ser um fruto. Nós estamos usando os frutos como comparativo para poder dar a você cada virtude. Então, sempre que você vê um abacaxi, lembre, eu preciso ter paciência. Quando você estiver comendo um abacaxi, você lembra, eu preciso ter paciência, porque ele ilustra para nós. A paciência é uma grande virtude na vida cristã. Precisamos dela mais do que nós podemos imaginar. Se você é um cristão, já encontrou a sua vida, já entregou a sua vida, você precisa entender que você só vai encontrar essa paciência quando você entregar a sua vida a Jesus. Olha o que diz essa frase: nem todo mundo que tem paciência tem Jesus, mas todos que têm Jesus precisam ter paciência.
Talvez você pode até pegar alguém que tem muita paciência, talvez ele não tenha Jesus no coração. Mas aí fica para nós o desafio. Nós que já temos Jesus no coração, precisamos ter paciência. Nós que já temos Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que enviou o Espírito Santo para habitar em nós, nós precisamos desenvolver, nós precisamos mostrar que nós temos a paciência em nós. Eu quero usar 3 exemplos de pessoas que se desenvolveram e que entenderam que ao longo do seu desenvolvimento, a paciência é algo primordial. Isaac Newton, teólogo, físico, matemático, inglês, ele diz o seguinte: se fiz descobertas valiosas, foi por ter paciência, mais paciência do que qualquer outro talento. Isaac Newton fala que toda a descoberta dele estava pautada, tinha base na paciência. A cada teste, e talvez chegou uma hora que ele até pode ter pensado assim: eu vou desistir, mas ele fala: não, vou ter paciência, eu vou continuar. Jean-Jacques Rousseau diz o seguinte: ter paciência é difícil, mas os resultados são gratificantes. É gratificante. Ou seja, não estou dizendo que é algo fácil, mas certamente vai trazer algo benéfico, maravilhoso para a sua vida. E por último, Carlos Drummond de Andrade, poeta e escritor brasileiro, que diz: não é fácil ter paciência diante dos que têm em êxito, em excesso. Ou seja, até para lidar com quem tem paciência, nós precisamos ter paciência. Porque o grande problema é que nós muitas vezes estamos sem ter consciência, sem saber exatamente desse universo da paciência. E eu queria que você ouvisse agora um testemunho de alguém que para mim é a imagem da paciência. Esteja atento agora e ouça o que Deus vai falar com você agora através desse testemunho em nome de Jesus. Queridos, graça e paz, meu nome é Elias, faço parte da equipe pastoral da família Betel Serra com muita alegria, e hoje quero falar com vocês sobre uma virtude do fruto do Espírito chamada paciência, algo que todos nós precisamos de ter em nossa vida, e eu sei que nem sempre ela vem de forma fácil em nossa vida. E eu quero dizer para você que no início do meu casamento, eu tive muita dificuldade por causa da falta desta virtude. Hoje muitas pessoas olham para mim e me acham que sou uma pessoa muito paciente, mas é algo que vem sido trabalhado na minha vida há algum tempo, há alguns anos, né? A minha esposa, então, era uma pessoa que tinha muita dificuldade. A Ivone, ela sempre gostou de que as coisas acontecessem na hora dela, no momento dela. E eu aprendi com a minha mãe a esperar. Minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração e as coisas lá em casa não aconteciam assim de um minuto para o outro. E eu entendi que eu também precisava de aprender a esperar e principalmente esperar no Senhor. Então fui colocando em prática isso na minha vida com o passar dos anos, e quando eu me casei é algo que foi acontecendo de forma natural. Quando precisávamos de alguma coisa, eu aprendi que precisávamos de orar e esperar no Senhor. E isso foi transformando não só a minha vida, mas a vida também da minha esposa. E hoje ela pode testemunhar também dizendo que Deus a ajudou a ter paciência. Essa virtude hoje faz parte da vida dela, e há alguns anos atrás isso era muito difícil, e hoje ela consegue esperar até nas minhas limitações, nas minhas dificuldades, né, de satisfazer às vezes os desejos, os sonhos, né, da família, da esposa. Eu sou, como sou um pouco mais tranquilo, às vezes eu também demoro a realizar algumas coisas, não é? Então, hoje eu posso dizer também que na minha vida, a transformação que Deus fez, a minha esposa sabe muito bem que é isso. Há muitos anos atrás, no início do meu casamento, isso tem quase 30 anos, eu era uma pessoa que no trânsito não tinha paciência alguma. Então Deus foi trabalhando essa virtude no meu coração, na minha vida, e hoje
eu não tenho mais esse problema, né? O trânsito hoje já não me irrita mais como me irritava antigamente, não me traz tanta dificuldade como trazia há muitos anos atrás, porque Deus trabalhou essa virtude na minha vida. Eu deixei que Deus transformasse a minha vida. Então, muitas pessoas desejam ter essa virtude, mas não deixam Deus trabalhar. E eu sei que às vezes Deus usa a pressão. Eu mesmo tive um AVC agora em junho e eu tenho experimentado, porque quantas vezes nós precisamos de algo e com urgência, e eu tive um AVC e precisei de médicos com urgência, mas eu tive que esperar o momento certo, a hora certa para poder fazer um exame que era de necessidade urgente, e eu fui colocando então em prática essa virtude na minha vida, aprender a esperar sem perder a fé, sem perder a paz, sem perder a paciência, porque Deus ele faz assim conosco, ele age dessa forma. Então, meu querido, se você não tem essa virtude, ou se ainda precisa de melhorar essa virtude na sua vida, na sua família, ore ao Senhor, busque, trabalhe, deixe Deus trabalhar esta virtude na sua vida, e você verá a grande transformação que vai acontecer na sua vida profissional, na sua vida familiar, no seu casamento. Você vai ver que Deus vai operar um milagre na sua vida, se você deixar que Deus trabalhe essa virtude. Hoje eu sou muito grato a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, na minha família, na minha vida de forma completa. Deus tem transformado, e eu quero agradecer hoje a Deus, porque Deus tem me usado de uma forma maravilhosa, né? Então, querido, Deus abençoe a sua vida e que essa virtude faça parte também da sua vida, a paciência, em nome de Jesus. Amém. Você concorda comigo? O pastor Elias, ele é a imagem da paciência. E que palavra maravilhosa, né? Um homem que tem crescido a cada momento, e como nós ouvimos um testemunho, juntamente da sua família, ele ter colhido o fruto dessa paciência, através de tudo que ele está vivendo agora, no fortalecimento da sua família, né? Deus tem trabalhado com ele nesses últimos dias, e nós estamos acompanhando o pastor Elias, e nós temos visto como ele tem descansado no Senhor, e tem podido desfrutar dos frutos daquilo que Deus está fazendo desde lá de trás na sua vida. Então, que você possa ter na vida do pastor, no testemunho do pastor Elias aí, condição e desejo de querer também colher frutos através da virtude da paciência. A palavra paciência, no latim, vem da origem patientia, que significa sofrimento. Aquele que exerce ou da sua natureza sofre por aquilo que está acontecendo ao seu redor. Mas ela é raiz da palavra grega, macrotimia, que ela tem nesse contexto da sua palavra a formação de duas palavras, macro, que quer dizer longo, aquilo que tem um processo maior, e a palavra também timia, que significa paixão. Então a junção da palavra macrotimia significa uma longa paixão. Daí o fruto da palavra, quando você vai ver na tradução, longanimidade, ou seja, é aquele indivíduo que espera um tempo maior para demonstrar a sua insatisfação. Então, meus amados, tudo isso está envolto a esta palavra chamada paciência. Porque a paciência não quer dizer que você não vai irar, que você não vai ficar abalado com a circunstância, não. Mas você vai poder deixar que isso se dure um pouco mais, que você consiga ter um pouco mais de condição de amar essa pessoa por um tempo maior. Porque a palavra paciência está associada à palavra amor, à palavra paixão. Então você vai demonstrar um pouco mais, você vai demorar um pouco mais amando esta pessoa. E aí nós vemos isso em alguns textos. Eu quero citar em 2 Pedro capítulo 3, versículo 15, que diz: tenham em mente que a paciência, a macrotimia, né, essa paixão mais longa do nosso Senhor significa a nossa salvação, como também
o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. E aí, como não citar, quando Paulo coloca lá a sua carta, no capítulo 13 de 1 Coríntios, o amor é paciente. Então é sobre esse universo, dessa paciência, que eu quero trabalhar com você nessa noite. Eu quero que você venha comigo naquilo que o Senhor colocou dentro desse contexto da paciência, dessa virtude. E você vai se perguntar, mas pastor, o porquê de eu semear, de eu plantar paciência na minha vida? Você precisa semear, plantar paciência, para colher de forma abundante a paciência. Por quê? Porque cada pessoa é diferente. Quando você planta a paciência, você consegue entender que cada pessoa é diferente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, na versão bíblica Vida, diz o seguinte: ninguém, na verdade, pode saber o que o outro está pensando, ou como ele realmente é, senão a própria pessoa. E aí, meus amados, todos nós somos diferentes, e porque nós somos diferentes, precisamos ter paciência. Eu não sei se você já jogou xadrez, ou você gosta de jogar xadrez. É um jogo para mim fantástico, porque são duas pessoas diferentes, dentro de uma mesma realidade, mas é essa diferença que faz o jogo acontecer. Porque eu quero que você entenda que você só pode, dentro do xadrez, dar ou pensar na sua próxima jogada a partir da jogada do outro, que muitas vezes você pode até querer que ele faça algo, mas ele pode tirar do seu raciocínio uma outra jogada que vai fazer com que você pense em outra realidade. E aí, meus amados, aí que está a paciência. O xadrez é considerado um jogo de paciência. Por quê? Porque você precisa o outro fazer uma jogada para você poder pensar. E no nosso contexto de igreja, nosso contexto espiritual não é diferente. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6, na tradução Phillips, diz o seguinte: Deus trabalha com diferentes pessoas através de diferentes métodos. E eu quero que você entenda que isso é grandioso, isso é maravilhoso. A paciência leva em conta que você não sabe muitas vezes o que o outro está vivendo. Porque quando você consegue entender que aquilo que aquela pessoa está falando, aquilo que ela está fazendo com você, muitas vezes, ela é fruto de uma dor, ela é fruto muitas vezes de um trauma, e você não sabe que ela está carregando esse monte de cicatriz, ou esse peso sobre a sua vida, e ela não demonstra amor porque ela nunca foi amada. E aí nós não temos paciência porque nós não sabemos que o outro é diferente. Talvez a nossa realidade de familiar é diferente desta pessoa, e por isso ela nos fere, por isso ela faz tudo isso, e nós não temos paciência, porque nós não levamos em consideração a diferença de outras pessoas. Talvez até aqui ela só recebeu paulada, pancada, dor, traição, e é hora de eu e você, como família Betel, mostrar a essa pessoa que existe o amor de Jesus Cristo, que muda e transforma toda a realidade, que cura toda a ferida. Simplesmente pelo fato de você desenvolver, semear paciência na vida dela. Quantas pessoas nós temos ouvido: pastor Honório, eu fiquei aqui porque aqui eu fui amado. Pastor, aqui as pessoas tiveram paciência comigo, aqui as pessoas estão me acompanhando. Isso é fruto, é virtude do Espírito Santo, meus amados. Pessoas que lá fora sofreram, mas que agora estão experimentando este amor, porque somos diferentes, e nenhum de nós é igual. Isso acaba criando mal entendimentos. Não conseguimos entender, não conseguimos ter paciência, porque não conseguimos ver ou entender a realidade. Lembre-se, ela só foi ensinada numa escola diferente da sua.
E que bom, meu amado, que você amadureceu, que bom que você cresceu ao ponto de poder entender, ver isso e desfrutar da semeadura na vida dessa pessoa, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja onde Deus te enviar. Tenha a virtude, semeie paciência na vida da pessoa. Quando alguém vier gritando com você, falando com você, você fala: não, eu tenho o amor de Deus na minha vida, eu não sei o que ela passou, mas eu vou mostrar para ela o que é amor. Precisamos amar, meus amados. E quando nós semeamos a paciência, podemos ver muitas vezes o universo, as circunstâncias mudando em favor da palavra de Deus. Segunda coisa, você precisa plantar paciência para colher de forma abundante. Por quê? Porque a nossa diferença revela a nossa singularidade. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou eu o que sou, Paulo dizendo, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Paulo estava dizendo: olha, eu não sei, mas eu quero que você entenda que eu sou o que sou. E eu acho interessante, meus amados, porque dentro desse universo da paciência, nós precisamos entender que essa diferença, que muitas vezes eu falei, que acaba gerando em nós dores, às vezes, sentimentos ruins, porque as pessoas vêm querendo nos atropelar, como elas sempre estão acostumadas a fazer, mas essa singularidade, a paciência mostra para nós a singularidade, a beleza dessa diferença. Imagina, se na sua casa, todo mundo fosse igual, todo mundo falasse, todo mundo começasse a gritar. Não tem sempre aquele pastor Elias, né, que, calma, vamos pensar um pouquinho mais. Imagina na banda, já pensou, Vaguinho? Todo mundo só guitarrista, só solo de guitarra, pá. Seria sem graça. Tem que ter um gravezinho do Marcelo, as pancadas do Biel. É esse universo da diferença, meus amados, que é lindo e que nós precisamos olhar com um olhar de paciência. Através da paciência, a singularidade também nos mostra, meus amados, que através dessa diferença, alguém um dia falou de Jesus para você. Como assim, pastor? Já pensou se todo mundo fosse a Fran? Já pensou se todo mundo fosse a Mari, cantasse, e não tivesse aquelas pessoas que são evangelistas natas, ou aquela pessoa que parasse de cantar e falasse só de Jesus? Eu sei, meus amados, que a música fala assim, mas já pensou se todo mundo fosse a mesma coisa? A singularidade nos mostra que essa diferença ela é graciosa, porque um dia alguém te ensinou, porque alguém se colocou como mestre. Se tivesse só mestre, meus amados, como seria? Ia ser uma confusão só dentro da sala de aula. Mas você aprendeu porque um dia alguém sentou para te ensinar. A singularidade ela é graciosa porque um dia alguém tratou de você. Quando você vai a um pronto-socorro, meus amados, existe cada um dentro da sua função. Já pensou se no hospital todo mundo fosse só paciente, no sentido literal da palavra? Quem ia cuidar? Quem ia administrar o medicamento? Quem é que ia fazer a limpeza? Quem é que ia fazer a segurança? Ia ser uma... Então nós temos que entender que através da paciência nós precisamos olhar com graciosidade essa diferença, essa singularidade. Você precisa, meus amados, entender que a paciência te faz ver de forma diferente as pessoas. Agradeça a Deus por pessoas diferentes estarem te lapidando. Agradeça a Deus porque Deus tem enviado pessoas para tratar com você dia após dia. Você precisa plantar paciência para colher de forma abundante. Por quê? Recapitulando, porque cada pessoa é diferente. Porque nossa diferença revela nossa singularidade. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você se pode me perguntar, mas pastor, como ser mais paciente com as pessoas? Eu vi agora dois benefícios, ou duas formas que me fazem querer semear, mas como que eu posso semear? Primeira forma, que você pode ser mais paciente com as pessoas. Lembre-se do quanto Deus tem sido paciente com você. Se você consegue olhar como Deus tem sido paciente com você,
você vai poder olhar e dizer: eu também preciso ser mais paciente. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16 diz: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior de todos os pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse o poder da sua paciência. Paulo sabia, meus amados, que apesar de tudo, apesar dele ser o perseguidor da igreja, apesar dele estar apoiando na morte de Estevão, de tudo isso Deus foi paciente com ele. E se nós conseguimos entender que assim como Deus é paciente comigo, eu também preciso ser paciente com a obra da sua criação, com aquele filho que é amado de Deus. Se você consegue viver, meus amados, essa realidade tão simples, mas tão fundamental. Eu não sei o que você já passou, eu não sei o que você fez, eu não sei o que você já viveu, meus amados, mas saiba, Deus continua tendo paciência com você. Eu gosto daquela palavra quando diz que a causa de não sermos consumidos é a misericórdia, a graça de Deus. Eu quero acrescentar, me permita, dentro do nosso contexto, a paciência que Deus tem para comigo e com você. Nós sabemos o que vai na nossa mente, nós sabemos muitas vezes o que passa pelo nosso coração, aquilo que nós fazemos de repente que ninguém sabe, mas Deus sabe, mas Ele tem paciência porque Ele te ama. E a sua paixão, ela continua intensa da mesma forma para comigo e com você. Você, meus amados, vai poder olhar dentro dessa condição, porque Paulo fala: Deus me escolheu. E assim como Deus escolheu Paulo e transformou a vida de Paulo em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a sua vida. Se você semear, se você buscar essa virtude na sua vida, Deus vai mudar a sua vida. Nós vimos o testemunho do pastor Elias, falou que no início ele não tinha muita paciência, dentro da sua vida conjugal, alguns conflitos apareciam, mas a partir do momento que ele começou a semear, a cada dia, a cada circunstância, hoje ele pode colher o fruto da paciência na sua vida. Eu quero ministrar que Deus está mudando a sua visão a partir de agora, e Deus vai mudar a realidade da sua vida a partir do momento em que você começa a aplicar essa paixão, essa paciência na sua vida, na vida daqueles que te cercam. Quando nós vimos em Paulo dizer no capítulo 15 de Romanos, capítulo 7, portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Aceite, tenha paciência com aquela pessoa que está te perseguindo, tenha paciência com aquela pessoa talvez que te fere com palavras, que te tacam pedras. Não desista desta pessoa, continue orando por ela, continue falando do amor de Jesus por ela, tenha paciência, tenha uma paixão mais longa por esta pessoa, ela é fruto do amor de Deus. Esse motivo, por ser tão simples, mas tão profundo, que eu preciso aceitar as pessoas porque Cristo me aceita. Essa é a razão que eu tenho que ter para ter paciência com todas as pessoas, porque Deus tem para comigo. O ponto de partida é lembrar o quanto Deus tem sido paciente comigo. Talvez você se pergunta: pastor, como ser mais paciente com as pessoas? Segundo ponto, aprenda a ouvir as pessoas. Provérbios diz o seguinte, capítulo 19, versículo 11: a sabedoria do homem lhe dá paciência. No Provérbio capítulo 14, versículo 29 diz: o homem paciente dá prova do grande entendimento. Meus amados, se tem uma coisa que nós precisamos aprender a mudar a cultura deste mundo que está aí fora, é a cultura de parar para ouvir as pessoas. Tudo é muito emergente hoje, tudo é urgente, tudo é para a última hora, tudo é para o último momento, e com isso nós estamos tão ocupados, às vezes, dirigindo o carro, que não podemos olhar para o lado e ver uma pessoa necessitada. Às vezes as coisas estão tão corridas que nós não paramos mais para falar com nossos vizinhos e olhar e dizer bom dia. E aí eu sei que o Natan não gosta muito, mas eu sou da geração da época em que as famílias sentavam todos na calçada e ficávamos brincando, os filhos e os vizinhos todos conversando.
E hoje sequer conhecemos quem mora ao nosso lado, porque não temos mais paciência para ouvir as pessoas. E quando vem alguém que fala muito igual o pastor Alexandre, você fala: ih, já vem fulano que fala que é uma beleza. Deixa eu sair daqui correndo, porque nós não temos mais paciência para ouvir. Deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer conhecer alguém, pare para ouvi-la. O texto que nós vimos, Salomão colocando que a sabedoria está ligada à paciência, e a paciência, a sabedoria está ligada ao entendimento, e só conseguimos entender, meus amados, a outra pessoa quando nós paramos para ouvi-la. Falamos que nós podemos exercer a paciência para com a diferença, e aí quando você para muitas vezes para ouvir aquela pessoa, ouvir a história de vida daquela pessoa, você vai ver por que ela é daquele jeito, por que ela fere, por que ela agride, porque ela aprendeu, ela foi formada, ela foi gerada nesse ambiente. Mas se você não parar para ouvir essa pessoa, você sempre vai ter aversão àquela pessoa, vai querer sempre se distanciar daquela pessoa, em nome de Jesus. Se você quer ter mais paciência com as pessoas, pare para ouvi-la. Se você não procura entender as pessoas, você não terá paciência com elas. Desenvolva o hábito de ouvir as pessoas. Como eu posso, pastor, entender melhor as pessoas que eu estou sendo impaciente? Só tem uma resposta: ouça essa pessoa. E aí, meus amados, o que eu acho interessante é que muitas vezes por detrás de uma conversa, por detrás de um bate-papo no trabalho, na rua, meus amados, as pessoas estão tão sedentas para falar, que até em ônibus as pessoas estão se abrindo. Já viu? Aquela pessoa que rasga o seu coração dentro do ônibus, conta a história da vida dela todinha, porque ela precisa de alguém para poder ouvi-la. E nós precisamos entender, meus amados, olha o que o pastor Carlitos fala, porque nós muitas vezes falamos demais e ouvimos de menos. Provérbio 18 diz o seguinte: quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Olha o que Salomão coloca para nós, vou repetir: quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa por vergonha. São aquelas pessoas que só falam, mas não querem ouvir. E aí o pastor Carlito falou uma palavra, me desculpe se bater aí no seu coração, mas ouça Deus falar com você. Eu achei forte, mas eu achei que eu preciso reproduzir, meus amados, porque isso muitas vezes é a nossa realidade em muitas das nossas vidas. Pastor Carlito diz o seguinte: às vezes é melhor você ficar calado e as pessoas acharem que você é tolo, do que você falar demais e elas terem certeza. Porque muitas vezes nós queremos só falar, não paramos para ouvir, meus amados. Tem uma história que Sócrates foi procurado por um rapaz querendo ser um grande orador. E aí esse rapaz chegou até Sócrates e falou: Sócrates, eu preciso que você me ajude. Eu sei que você é um conhecedor, né? Que você pode me ajudar. E ele começou a falar incessantemente, sem parar. Sócrates colocou a mão na boca dele e falou: olha, eu preciso te cobrar 2 vezes, porque eu quero te ensinar 2 grandes ciências. A primeira ciência é você saber controlar a sua língua, e a segunda é você saber usá-la. Às vezes, meus amados, nós esquecemos que a nossa anatomia leva-nos a mais ouvir do que falar. Temos 2 orelhas e apenas uma boca, mas falamos tanto, que muitas vezes não paramos para ouvir. Eu sei que muitas vezes você também precisa desabafar, e daqui, meus amados, eu quero extrair a importância, e que muitas vezes nesses últimos dias alguns perderam, através do discipulado, alguém que pode sentar com você, alguém que vai te dar atenção exclusiva, não no final do culto, no oi Marcelo, como é que vai, Vanderlei, não, ele vai sentar com você um dia da semana, e te dar 1 hora do seu dia, para poder ouvir o seu coração. Eu não sei se você está distante do seu discipulador, busque-o de volta. Fala: eu preciso conversar com você. É ali que você é tratado, é ali que você é curado.
é ali que você é ouvido. Busque no Senhor. A paciência te faz ouvir mais e falar menos, porque você começa a identificar a necessidade do outro através da paciência, e você entende que mesmo você, porque você acha que pastor não tem problema, você acha que supervisor não tem problema, líder de célula não tem problema, não, mas mesmo com o coração cheio, muitas vezes nós sentamos, com o coração aqui talvez apertadinho, mas te dando atenção. Faça da mesma forma. Ouça mais, para que você possa ter mais paciência, para que você possa entender. Eu tenho falado que para você ter mais paciência com as pessoas, primeiro, lembre-se o quanto Deus tem paciência com você. Segundo, aprenda a ouvir mais as pessoas. E terceiro, como ter mais paciência com as pessoas? Ofereça crédito às pessoas que você ama. Eu quero que você entenda, meus amados, que nós precisamos entender que existe momento das nossas vidas, que nós chamamos do pico, que nós vamos explodir. Ninguém é perfeito. Alguém, uma hora ou outra, ela vai ferir você, e principalmente quando é perto. Por que às vezes nós temos problemas dentro da célula, às vezes de mau entendimento? Porque são pessoas que a gente vê continuamente, todas as semanas, e ficamos mais próximos, e às vezes nos ferimos por isso. Dentro de casa não é diferente. Mas se nós precisamos e queremos ter mais paciência, precisamos aprender a dar crédito às pessoas que nós amamos. Provérbios 12:16 diz o seguinte: sejam pacientes uns com os outros, tenham tolerância pelas faltas uns dos outros, por causa do amor entre vocês. Meus amados, Salomão sabia do que ele estava falando. Ele estava falando para que você possa entender que as pessoas às vezes vão buscar ou vão viver momento de desequilíbrio, mas ela não é aquilo. Talvez ela está naquele momento daquela forma, mas nós nos esquecemos dos momentos de alegria, dos momentos de compartilhar o crescimento, de apoio, momentos talvez que aquela pessoa sentou para te ouvir, mas porque ela fez isso ou aquilo, nós não temos paciência. Então, se nós queremos ter mais paciência com as pessoas, vamos aprender a dar mais crédito às pessoas, a valorizar aquilo que ela faz por nós. Muitas vezes, meus amados, nós temos paciência na rua, no nosso local de trabalho, mas não temos dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Às vezes nós temos paciência na fora com todo mundo, mas não temos paciência com a nossa liderança de célula, não temos paciência com os membros da nossa célula. Nós temos ouvido muito nesses últimos dias: ah, pastor, a igreja de fulano está assim, ah, a igreja de ciclano está assim. Eu sei, meu amado, mas Deus tem dado uma direção ao nosso pastor, e que eu sei que ela vem de Deus. Talvez você pode até pensar diferente, e isso é saudável, mas sobretudo, meus amados, não perca o foco. Ele é o homem, o anjo que Deus colocou com base naquilo que Apocalipse coloca para nós. Ele é a referência, meus amados, que nós temos que ter da vontade de Deus. E eu sei que os nossos pastores buscam o melhor para você, nunca duvide disso. Talvez não é como você pensa, talvez não é como você acha, porque você não consegue às vezes entender qual é a dimensão dessa gravação, por exemplo. Você não consegue saber muitas vezes o que está por detrás, o que você não está vendo aí da câmera. Existe todo um grupo de pessoas que estão se dedicando, abrindo mão muitas vezes de estarem com a sua família para te abençoar. Você precisa entender, meus amados, que nós precisamos ter paciência independente das diferenças. Dê crédito à sua liderança, dê crédito àquilo que o nosso pastor está fazendo no cuidado para com você. Entenda, ele tem no seu coração o melhor para mim e para você. Como ser mais paciente com as pessoas? Quarto ponto: tenha empatia com os próximos. Filipenses capítulo 2, versículo 4 e 5 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Uau! Paulo fala o seguinte: olha, se preocupe apenas com o da sua casa. Não, Paulo não fala isso. Se preocupe só com o pessoal da sua célula. Não. Paulo fala, se preocupe com o interesse de outras pessoas. Isso estende, meus amados, muitas vezes ao seu local de trabalho, à faculdade, à escola onde você estuda, ao contexto que você vive. Mas o que para mim mais importante é o fechamento no versículo 5 que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo não está dizendo para você contemplar o seu umbigo e viver, como que eu sou bom, como que eu estou vivendo, como que eu faço. Não. Para de olhar para você. Talvez a sua situação seja diferente. Você fala, como eu estou sofrendo, como eu sou um coitadinho, como que a minha vida é difícil. Não. Para de pensar em você. E comece a ter empatia, a você se colocar no lugar de outra pessoa, porque quando você olha, meus amados, para a dificuldade de outra pessoa, você consegue ter mais paciência. Talvez você tenha um desenho, quadrinho que é mandado, eu vi isso no Facebook, e vai uma pessoa passando de bicicleta, e passa do lado dela alguém de moto, e ele fala, nossa, eu queria tanto ter uma moto como aquela. E aí esse cara de moto anda para frente, chega na frente, tem alguém de Ferrari, e ele fala assim, nossa, eu queria tanto ter uma Ferrari como aquele cara. E aí a Ferrari continua andando, e ele passa de alguém numa varandazinha, e aquele cara que estava na varandazinha, vê o cara de bicicleta e fala, eu queria tanto poder andar como ele, porque ele não tinha condições de mover as suas pernas. Muitas vezes, meus amados, a nossa dificuldade, quando nós nos colocamos no lugar de outra pessoa, vamos ver que aquilo que nós estamos passando é fichinha, é pequeno, se comparado muitas vezes à dificuldade de outras pessoas. Quantas pessoas nesse exato momento estão no hospital, sendo entubado por essa doença, essa enfermidade que assola todo o mundo. Quantas pessoas hoje, nesse dia, talvez receberam a notícia que estão sendo despedidos, desligados do quadro de funcionário daquela empresa. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo, mas eu sei que quando você para olhar a dificuldade, a necessidade do outro, fica mais fácil às vezes ter paciência, do que você só olhar para a sua dificuldade. É fácil entender, mas é muito difícil praticar isso no nosso dia a dia, porque vivemos em um mundo humanista, não mais cristocêntrica. Cristo não é mais o centro, meus amados. Apesar de sermos chamados um país cristão, Cristo não é mais o centro de muitos países, de muitos lares. Talvez a televisão é o centro, talvez a internet é o centro, talvez o Netflix é o centro, talvez o Facebook, Instagram, não sei o que está no centro da sua vida, mas muitas vezes nós tiramos Cristo do centro e colocamos as nossas necessidades. Se queremos ter paciência, tenha consideração pelos outros, assim certamente você terá mais paciência com as pessoas ao seu redor. Eu quero convidar a você neste momento a fazer uma reflexão, a você neste momento entender que existe muito mais neste mundo chamado paciência. Eu vou dar agora uma oportunidade para você, talvez que nesses últimos dias tem vivido com o seu nervo, os seus nervos, como diz na gíria popular, a flor da pele. Você que não consegue ouvir mais dentro de casa, você que não consegue mais sentar para falar, talvez você que no trânsito estoura por qualquer coisa. Eu quero dar uma oportunidade a você, a não buscar a paciência, porque como eu falei no início desse sermão, ela está aí na sua vida, na pessoa do Espírito Santo.
O texto de Gálatas que eu li no início, ele fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e paciência. Ou seja, você tem a paciência dentro de você. O que eu e você precisamos, porque, meus amados, essa palavra falou muito ao meu coração. Há momentos na minha vida que eu acabo perdendo a paciência, e eu entendi que eu preciso desenvolver, porque eu tenho isso em mim, eu tenho o controle através do Espírito Santo. Quando eu olho a diferença, quando alguém me faz um corte no trânsito, eu vou entender, ele não sabe o que é educação do trânsito. Quando alguém fala alguma coisa que me fere, talvez ele não sabe, ele nunca foi amado. E eu consigo ver a grandiosidade dessa diferença, porque aquela pessoa é um ser único, meus amados. Ele não foi feito em fábrica, em série, em uma esteira, não. A Bíblia diz que Deus fez com a sua mão Adão. A Bíblia diz, meus amados, que Deus tirou a costela de Eva e fez a Eva. Meus amados, a cada um de nós Deus fez com as suas mãos, e a cada dia Deus faz algo diferente. Quando Paulo fala que o nosso Deus é um Deus de coisas novas, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu quero ministrar na sua vida, que Deus vai mudar a sua realidade, Deus vai mudar as suas palavras, Deus vai mudar o seu pensamento. E se você quer desenvolver isso, só há uma solução: você precisa ter o autor da paciência em você. E se você ainda não tem, e você precisa dessa paciência, meus amados, quantos casamentos são desfeitos por falta de paciência? Quantos empregos são desperdiçados por falta de paciência? Quantos filhos fogem de casa, preferem as drogas, preferem o álcool por falta de paciência dentro de casa? Quantos relacionamentos são desfeitos por falta de paciência em nome de Jesus? Se você quer e precisa, escreva aí no nosso chat: eu preciso desta paciência, eu quero Jesus na minha vida. Porque quando Jesus entra, tudo muda, tudo faz diferente na minha e na sua vida. Nós vamos cantar uma canção, e eu quero dar a oportunidade para você. Você que está nos acompanhando, você que está nos ouvindo, entenda nessa noite, Deus está te dando uma oportunidade de você mudar a história da sua vida. E para isso você pode dizer: Senhor, entra na minha vida, vem e traz essa paciência que eu preciso, porque Ele é a fonte desta paciência. Você que está nos ouvindo, escreva no chat aí: eu quero esta paciência, eu quero Jesus. E dessa forma nós vamos entender que você quer ter Jesus na sua vida. E você que está conosco da nossa igreja, comece a colocar aí mãozinha de oração, para que você possa estar intercedendo pela sua vida, para que Deus possa estar agindo na sua vida. Você que é membro da nossa igreja, que tenha paciência, coloca a mãozinha para dizer: Senhor, eu quero mais, eu estou orando, eu estou buscando. E você que não tem Jesus, escreva aí: eu quero essa paciência, eu quero Jesus. Enquanto nós estamos cantando, você tem essa oportunidade de estar se declarando a Jesus nesta hora. Eu confio em Ti, 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 eu confio em
ti eu posso confiar. Confie no Senhor, Ele é o autor da paz. Declare: eu confio. Eu confio, Senhor, que o Senhor vai fazer a diferença na minha vida. Eu confio, Senhor, que o Senhor pode fazer. Eu quero orar por você. Se você que colocou que quer Jesus, se você colocou aí que quer esta paciência, pode continuar para mim. Você vai dizer neste momento, existe aí um QR Code que você pode acessar. Nós queremos conversar com você, mas eu quero orar por você, mas eu quero também que você entre em contato conosco. Nós queremos abençoar a sua vida. Não deixe de acessar esse QR Code aí, não deixe de acessar. Nós estamos falando que nós confiamos e você pode confiar. Ó Deus, nós nessa hora queremos colocar, ó Pai, diante do Senhor essas pessoas que estão declarando que querem esse autor da paz, aquele que quer, ó Pai, o autor da paciência na sua vida. Oh Espírito Santo de Deus, entra nesses corações, muda a realidade que eles estão vivendo, que o Senhor possa fazer a diferença na vida e no coração do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero neste momento ministrar, Senhor, oh Pai, uma transformação de realidade nas suas vidas. Escreva os seus nomes no livro da vida, que a partir de agora, com a presença do Espírito Santo, Deus possa mudar, Deus possa transformar, Deus possa apagar o histórico da sua vida e criar e escrever algo novo a partir de agora, Senhor. Nós ministramos, ó Pai, nós ministramos diante da Tua presença toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Seja ministrado pela palavra do Senhor. Eu confio em ti, eu confio em ti. Opa! Assim que é bom, vários microfones. Mas, queridos, como eu estava dizendo, que palavra poderosa. Nós que estávamos sentados aqui ouvindo essa ministração, meu Deus, como Deus tem falado aos nossos corações. Nesses domingos que nós estamos ouvindo essas mensagens. Creio que Deus tenha falado poderosamente ao teu coração, eu não tenho dúvida disso. Mas que nós possamos praticar cada palavra que foi dita aqui. Amém? Eu quero orar com você encerrando este culto. Nós vamos estar orando agora pelas eleições. E vou estar consagrando, esta chave desse veículo do senhor Elilson, nosso irmão, pai da Meire. E eu quero estar enviando você, para que todos nós possamos ter uma semana poderosa, uma semana abençoada. Amém? Coloque a mão na altura do teu coração, aonde você estiver, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor este momento tão poderoso, Pai, que nós tivemos a oportunidade de viver diante de uma palavra tão poderosa. Pai, nós queremos apresentar ao Senhor de uma forma muito especial, Pai, as eleições que estão por vir. Pai, que ali entre pessoas que venham realmente, ó Pai, com o intuito de mudar a nossa cidade, de mudar, ó Pai, o nosso Brasil. Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa que estão, ó Pai, hoje se candidatando, que possa ter, ó Pai, como princípio, ó Pai, a família, que possa ter como princípio, ó Pai, mudanças, ó Pai, para que a sua cidade, a nossa cidade venha a crescer. Pai, em nome de Jesus, que princípios do Senhor sejam, ó Pai, inseridos, ó Pai, na nossa cidade, no nosso Brasil, na nossa pátria, para que o santo nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Queremos também apresentar ao Senhor, meu Pai, este veículo do seu Elilson, nosso irmão,
Pai, da Meire, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, que Ele possa estar usando, ó Pai, para a glória e louvor do Teu santo nome. Nós consagramos ao Senhor, meu Pai, este veículo para a glória do Senhor. Pai, agora que estamos finalizando este momento, que nós possamos ter uma semana, Pai, de bênção na Tua presença, uma semana abençoada, aonde as vitórias, ó Pai, a nossa vitória, Pai, que está no Senhor, possa, ó Pai, recair sobre as nossas vidas, e que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, termos uma semana de grandes vitórias para a glória do Senhor. Pai, que o Senhor venha estar conosco, hoje e sempre. Pai, que o amor do nosso Deus e Pai, a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus, que você possa ter, queridos, uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Nós vamos entoar, nós te adoramos.